Na aula de hoje do curso de serralheiro, nós vamos ensinar vocês a prepararem uma superfície metálica, que seria um portão, janela. O que vocês vão aprender aqui sobre pintura, vocês vão aplicar em tudo numa serralheria, desde portão, janela, veneziana, o que vocês fabricarem, portas, suportes. Vamos ensinar a fazer a preparação da superfície e ensinar sobre o que aplicar no portão, qual a forma correta e como fazer também a pintura. Vai ser uma aula bem completa sobre a parte de acabamento em pintura. Então, vamos lá que vocês vão gostar muito dessa aula. Ao finalizar o seu projeto, seja ele um portão, uma porta, uma janela, um suporte, seja qual for, qual é a primeira etapa que você vai fazer? É a parte de limpeza. Sempre que a chapa nova vem da loja, ela vem com uma película de óleo nela, então você às vezes nem percebe muito, outras já vêm com muito óleo, onde você percebe bem, mas independente de como ela chegar, com muito ou pouco óleo, você precisa remover com um pano. Passa-se primeiramente um pano. Terminou de fazer a limpeza, você precisa fazer o lixamento. Por quê? Por esse material estar muito liso, ele não tem uma boa aderência o material nele. Então o ideal é correr uma lixa em toda parte que você for pintar. Porque os grânulos da lixa vai ajudar a riscar o material, fazendo com que a hora que você for jogar a sua base preparadora, ela vai aderir melhor ao material. Isso vai ajudar muito na parte de aderência. Qual lixa você pode passar? O ideal, se o material não tiver ferrugem algum, é passar a lixa 220. Caso o seu portão que você está fazendo, ou janela ou porta, já tenha, como o meu portão, que tem alguns pontos já de ferrugem, até por causa da nossa mão, o suor encostando no metal, nós vamos passar a lixa 150. Você pode utilizar a lixa d'água, ou a lixa a seco, ou pode usar a lixa para ferro. A lixa para ferro, ela é uma lixa mais cara, mas é uma lixa também que tem uma maior resistência. Então fica a seu critério qual desses tipos de lixa você vai usar. Mas o grânulo ideal é o 150 quando tiver ferrugem e 220 quando não houver ferrugem. Lixa-se todo o portão, não precisa ficar esfregando muito. Apenas passe para riscar o material e ajudar na aderência. O seu projeto estando totalmente lixado, aí você vai entrar com a parte de limpeza mais profunda. Por quê? Tem o pó, ou você bate um ar ou passa-se um pano. Após isso, o ideal é tirar a gordura que ainda vai ter. Mesmo você lixando, vai ter resíduo de poeira e vai ter resíduo de óleo. O que você deve fazer? O ideal é passar um desengraxante, um desengordurante. Isso é o mais ideal para se passar no portão. Mas é claro que isso é um produto que para a área de serralheria acaba se tornando muito caro. Pode pesquisar aí que vocês vão ver que o litro dele vai estar aí na faixa de uns 17 para 18 reais. Então é caro para você utilizar um produto daquele no portão. Se é um trabalho mais fino que você está fazendo, de alto padrão, então use sim o desengordurante ou desengraxante, que é muito bom você aplicar isso no portão. Geralmente se usa muito em linha automotiva, em oficina de funilaria e pintura, mas você pode estar usando aqui no portão que vai ficar muito bom, ele vai remover tudo, vai livrar de qualquer tipo de material oleoso, para ajudar então melhor ainda na aderência. Você pode estar se perguntando, Fábio, existe um outro recurso? Sim, vou te ensinar agora. Eu sempre utilizei um método muito simples e muito mais barato, que é comprar álcool de posto, etanol, e aplicar com um pano. Então eu pego um pano, aplico todinho na superfície e a hora que eu terminar, e aí eu aplico novamente um pano limpo com etanol para terminar de limpar, para não deixar resíduo algum no portão. Você pode se perguntar, Fábio, eu não posso pegar uma tinta e jogar tinta direto no metal? Não pode. Por quê? A tinta ela não tem uma composição que é feita para aderir ao metal. A tinta não tem essa força. Você pode pintar. O que vai acontecer? Vai descascar. Isso é fato. O seu portão vai descascar. Pode pegar a melhor tinta, pode pegar uma tinta automotiva e jogar direto no metal.
Com o tempo vai enferrujar por baixo e ela vai descascar. Não se aplica tinta direto no metal. Você precisa fazer uma base preparatória para receber a tinta. Aí você deve estar pensando, então o que eu devo aplicar no metal que eu estou trabalhando, no projeto, seja o portão, porta ou janela? Você precisa aplicar nele uma base, um fundo preparador. Existe no mercado alguns que já se chamam fundo preparador, que você pode aplicar direto na chapa. Existe o Zarcão, aquele famoso Zarcão, lembra? O laranjão que o pessoal aplica, porém o Zarcão ele tem um tempo de cura, de secagem maior. Por isso que muitas pessoas hoje não utilizam muito o Zarcão. Apesar de hoje já ter o Zarcão de secagem mais rápida do que aquele antigo que levava aí 24 horas. E existe o primer. Tem dois tipos de primer. Tem um primer, aqui na nossa região, tem um primer cinza, que ele é feito como base preparatória para você jogar no portão. Muito bom, mas não é aquele primer automotivo. Ele é um primer exatamente feito para o pessoal de ramo de serralheria. Um balde de 18 litros custa R$ 95 aqui na minha região e ele é muito bom, é o que eu vou aplicar aqui que vocês vão ver. E existe o primer automotivo, que é melhor ainda, esse é o top da galáxia, para você jogar na chapa. É o que tem a maior aderência, é o que tem a maior proteção, porém também tem o maior preço. Então se você está fazendo para você e fala, não, eu quero fazer uma pintura automotiva praticamente, para aturar anos e anos, aí vale a pena você aplicar então o primer automotivo. Porém, ele é bem mais caro. Então vai subir muito o preço do custo para você. Tanto que esse preço que eu falei do galão de 18 litros desse primer para serralheria, se você comprar um galãozinho de 3.600 de primer universal, que é o primer mais simples automotivo, ele vai estar custando mais ou menos nessa base para mais. Apenas 3.600 litros. Então, entendam aí a diferença de custo-benefício. Então você pode usar. Algum de vocês já deve ter se deparado com aquele tal de grafite, um verde, também tem no mercado. Ele é muito grosso, você aplica, muitos serralheiros usam dele por causa do custo. O preço dele é bem mais barato. Então você aplica, porém ele não tem aquela resistência. Você pode notar em algumas residências ou alguns bairros, procurem dar uma olhada quando vocês estiverem na rua, olhando aqueles bairros mais novos, onde o pessoal está fazendo dentro dos portão. Pode ver que depois de 6 meses, quando o cliente não pinta o portão, começa a enferrujar todo. Por quê? Esse fundo ele não é tão bom para poder proteger o portão. Então você nota que ele enferruja mais rápido. Se você entrar só com um primer, por exemplo, ele atura mais de ano aí tranquilamente. Porém, não é recomendado deixar o portão no fundo, ou no primer, ou no Zarcão. O primer, ou o Zarcão, ou o fundo de acabamento, ele é feito para dar aderência. Ele é um produto que foi feito para grudar no metal. Para vocês entenderem melhor, ele precisa colar. Ele é como se fosse uma cola. Ele gruda no metal e não solta. Claro, lembre-se que existe os de maior qualidade e os de pior qualidade. Mas a função do fundo preparador é essa, do Zarcão. Grudar no portão, ele dá uma proteção, claro, para o metal, porém a função principal dele é aderir ao metal. Essa é a principal função do Zarcão, ou o fundo, ou o primer. Após isso, você precisa entrar com a pintura, respeitando o tempo de cura, o tempo de secagem do material base que você usou, que eu acabei de falar. Precisa se fazer a pintura. Então a função agora é da tinta. Ela serve para proteger, então ela vai criar um filme, uma película para proteger, para aderir ao fundo preparador que você utilizou. Então ela não vai descolar dele, a tinta descola do metal, não do primer, do fundo preparador ou do Zarcão. Então ela é feita para aderir ao fundo que você usou como base preparatória, serve para dar cor e serve para embelezar. Então existem vários tipos de tinta que você pode pintar, desde tinta básica até tintas com fundo metálico, perolizado, como as usadas em carro, para deixar o seu portão mais bonito. Aí a tinta que você vai utilizar fica a seu critério. Existe no mercado algumas tintas que é muito usada em portão, que é o tal da tinta de esmalte sintético. Essa é a mais utilizada em portão. O esmalte sintético, ele é muito utilizado, então tem diversas marcas. Lembre-se, tem que das mais baratinhas, que não aturam muito, até as mais caras, que aturam um pouco mais. Até aqueles de marcas mais famosas, onde tem uma qualidade maior, mas também tem um preço maior. Agora eu vou dar uma dica para quem quer fazer uma pintura e ficar aí 10 anos despreocupado. É você fazer uma pintura automotiva no seu portão. A pintura automotiva, ela tem uma resistência incrível. Ela atura 10 anos muito fácil. Eu tenho um portão que eu pintei com tinta automotiva, já tem de 11 para 12 anos. Basta lavar 2 vezes por ano, cada 6 meses fazer uma lavagem legal no portão, só com água e sabão, e você olha assim, o portão fica
novo de novo. É uma pintura muito boa de se fazer, porém mais cara, é óbvio. Mas também o tempo que te dá, porque você não pode só pôr na ponta do lápis o valor da tinta. Lembre-se que às vezes você fala, poxa, mas um galão, por exemplo, 3.600 automotiva, vai estar aí quase R$200. E eu compro por 70 uma marca aí mais ou menos e aplico. Mas lembre-se que essa tinta vai durar 2 anos, no máximo 3. Aí você vai ter que pagar mão de obra para fazer a aplicação de novo. Daqui 3 anos, a aplicação de novo. Enquanto a outra, a aplicação é uma. Então, olha só, é importante lembrar e pôr na ponta do lápis que não é só o valor da tinta, e sim da mão de obra de aplicação que a pessoa vai ter que gastar para um pintor fazer, a não ser que você faça você mesmo. Aí já você vai economizar nessa parte. Como uma opção muito boa e mais barata, também tem a tinta industrial. Ela não é igual à automotiva, mas é muito superior ao esmalte sintético convencional. Também vale muito a pena e tem um preço muito bom no mercado. Pesquise aí que vocês vão gostar também dessa tinta industrial, que é muito boa. Bom, agora que eu já falei para vocês a sequência que deve ser feita, dando algumas dicas, vou falar agora sobre a aplicação. A aplicação, você tem aplicação de baixa qualidade, vamos chamar assim, que é no pincel. É uma coisa que eu não recomendo, porque fica todo marcado a pintura no pincel. Mas se não tiver outro recurso, é melhor você aplicar uma tinta no pincel do que deixar ali o seu portão, janela, porta enferrujar. Então, deve-se sim aplicar um fundo e depois uma tinta, mesmo que no pincel. Bom, você quer uma qualidade maior? Vamos chamar mediana no rolinho. O rolinho dá um acabamento mediano muito bom. Para quem não tem outro recurso, você pode aplicar no rolinho que vai dar uma qualidade aí mediana para o que você vai fazer. Agora, quer uma qualidade top, uma qualidade boa? Aplicação de pistola. Parte de aplicação de tinta pulverizada, que seria da pistola de pintura. É o melhor meio de acabamento para ficar bom, para o serviço ficar top. É você aplicar com a pistola. Então, para quem vai fazer a pintura, já vou dizer. Se você vai aplicar, por exemplo, você terminou o seu projeto. Vamos falar aqui o nosso portão. Terminamos ele. Vamos preparar do jeito que eu expliquei no início do vídeo e vamos vir aplicar uma demão de fundo. O primer eu vou estar utilizando. Aplicou uma demão, que é o que os serralheiros fazem, eles vão e entregam para o cliente. Isso é normal de se fazer. Aplica-se apenas uma demão bem aplicada e entrega para o cliente. Você quer caprichar mais no portão? O seu cliente vai demorar mais para pintar? Então o ideal é 2 demãos. Bem aplicada para ficar mais tempo ali, ele aguentar mais tempo sem a pintura. Se for para entregar o serviço, geralmente se aplica uma demão bem aplicada. Se não ficou bom a aplicação, aplica a segunda demão para entregar no cliente. O ideal na parte do fundo, que é a base preparatória, é aplicar 2 demãos. Parte de pintura, aí é que tá. Se você aplicar uma demão, apenas uma demão, depende da cor, com uma demão ele cobre. É uma pintura que vai ter uma certa resistência, mas não tão prolongada, porque é apenas uma camada. Você passou apenas uma, ficou como se fosse um filme, uma camada fina no portão. O ideal é no mínimo 2 de tinta, isso já para finalização, 2 demãos. Agora se você falar, não, eu quero caprichar, porque eu quero que demore muito tempo para mim ter que pintar novamente o portão, então são 3 demãos. Nisso se gasta mais tinta, porém, quanto mais você aplica, mais você protege. Mas não convém aplicar mais do que 3 demãos de tinta, porque senão ela pode ficar grossa e pode vir sim com o tempo a descascar. Não significa que você aplicando 4, 5, 6 demãos vai fazer com que seu portão não enferruje nunca. Não é isso. 3 demãos é o suficiente. Pode olhar na recomendação do fabricante das tintas que eles vão falar de 2 a 3 demãos de tinta. É suficiente para ficar bem legal e um acabamento muito bom.
É isso aí, família. Viu como ficou caprichado? Uma pintura bem aplicada, 2 demãos. Nessa barra de baixo eu ainda apliquei 3 demãos de tinta, que ficou show de bola. Dá uma olhada, que capricho. É assim que vocês precisam fazer, com calma, a pistola bem regulada para não deixar escorrido. Esse que vocês viram foi a aplicação então do primer, é um primer industrial que vendem aqui para os serralheiros, onde ele tem uma aderência muito boa. E olha que acabamento bonito, ele fica bem liso como uma pintura mesmo. Agora aqui o portão aguenta em 1 ano tranquilo sem pintura. Mas o ideal é pintarmos. Então finalizamos a fabricação do nosso portão e quando nós formos instalar, eu vou fazer um vídeo mostrando a instalação desse portão para vocês. Meus queridos, então façam desse jeito bem caprichado e espero que vocês tenham muito sucesso. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.